E passamos a conversar agora com o Pablo Lira, que é geógrafo e mestre em arquitetura e urbanismo. O Pablo, que é professor universitário, adotou um método para ensinar seus alunos a praticarem o que aprendem na teoria e praticarem em cima de um jogo de computador. O jogo é o SimCity, que muita gente já conhece, o pessoal que joga aí conhece bem esse jogo. Seja bem-vindo, Pablo. Prazer estar com você aqui, Carlos. Essa história de jogar e estudar ao mesmo tempo, antigamente se dizia que estava errado, né? Mas você resolveu trabalhar em cima disso. Por quê? Isso, observando hoje, no século XXI, o modelo mental dos nossos alunos, né, exige que cada vez mais o professor se empenhe em inovar os seus métodos de ensino e aprendizagem. Então, a nossa disciplina lá na Universidade Vila Velha, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo, é uma disciplina da grade teórica do curso, que é Fundamentos de Arquitetura. Em princípio seria só teoria, livro, quadro negro não, né? Slide. Isso, estudando as principais correntes teóricas, né, da arquitetura e do urbanismo, que trabalha com os princípios dos fundamentos sociais, econômicos e ambientais. Certo. E aí, no ano de 2014, foi proposto que os professores da universidade pensassem em métodos inovadores, né, para estar potencializando suas aulas. A própria universidade fez esse desafio. Por meio dos sistemas de treinamento da UVV. Então, a gente foi lançado a pensar em práticas inovadoras dentro do ensino e aprendizagem na universidade. Eu vou pedir, inclusive, para exibir umas imagens enquanto você vai falando. Aí você veio essa ideia de trabalhar em cima desse jogo SimCity, né? Isso. Como você comentou, a gente tinha uma vertente teórica da disciplina. Aí já são os alunos já... Isso, em conjunto, na dinâmica, né? Onde a gente buscou atrelar o conhecimento teórico com a parte prática, utilizando como ferramenta o simulador de cidades, o SimCity, né? Então explica o que é o jogo, né? Nem todo mundo sabe, muita gente conhece, mas nem todo mundo sabe. Como é que se aplica isso? O jogo, ele surgiu ali na década de 80, final da década de 80, se popularizou na década de 90, e ele permite ao jogador, ao usuário, ele simular, construir e planejar cidades, bem na linha do que os nossos futuros arquitetos e urbanistas lá da Universidade Vila Velha vão trabalhar aí no futuro na sua atuação profissional, né? Então, nesse jogo, permite a eles trabalharem conhecimentos ali de cartografia, geoprocessamento, zoneamento urbanístico, a questão das finanças públicas municipais, da gestão da cidade, né? Por exemplo, vai separar a parte de indústria de uma parte de residências. Isso. Que coisas desse gênero eles aplicam em cima do jogo lá? Então, o início do jogo ele é feito com base no zoneamento da cidade. Então, os nossos estudantes eles trabalham ali os conhecimentos de sustentabilidade. Certo. Como planejar o ordenamento territorial da cidade. Então, dentro das atividades econômicas, né? Aonde vai ficar o zoneamento industrial? Aonde vai ficar o zoneamento residencial de baixa, média densidade, a zona agrícola da cidade. Eles pensam também nos eixos viários que vão ligar essas zonas, né? E eles trabalham com um aporte teórico. Eles pensam cidades, por exemplo, cidades humanizadas, cidades sustentáveis. O jogo original já permite que o jogador vá mexendo naquela cidade. Isso. Só que eles vão mexendo baseados numa informação teórica que eles receberam no curso. Perfeito. Então, eles acabam criando uma cidade muito mais sustentável, mais equilibrada, é isso, né? Isso. Então, é um simulador, o jogo é um simulador. Perfeito. Fazendo analogia, da mesma forma que hoje, a gente, para poder tirar a carteira de motorista, a gente precisa de passar algumas horas num simulador de veículo automotor, um piloto de Fórmula 1 também passa algumas horas num simulador para ver qual o melhor ponto de frenagem numa corrida, né, de Fórmula 1. Por que não? A ideia foi essa, pegar um simulador de cidades e também praticar junto com os alunos de arquitetura e urbanismo esses conhecimentos, essas habilidades e atitudes em sala de aula. E já ocorreu algum caso em que você se surpreendeu com uma solução dada por um aluno durante o exercício de sala de aula? Sim. No processo de ensino-aprendizagem, né, hoje em dia a gente aprende bastante com essas experiências, né, essas habilidades que os alunos desenvolvem em sala de aula. Então, no semestre passado, por exemplo, eles desenvolveram um modelo de cidade-jardins e fizeram algumas adequações na teoria, por exemplo, intercalando os usos mistos dentro das zonas na cidade, nas áreas centrais. E também agora tem alguns grupos que já estão gerenciando 2 ou 3 cidades.
Então, eles descobriram que expandindo a mancha urbana, eles conseguem planejar e tirar um resultado Como se fosse melhor. uma região metropolitana. Isso, expandindo podia a malha ensinar isso urbana. aos nossos gestores, que até hoje não fizeram a nossa região metropolitana aqui funcionar como deveria. Quer dizer, é um bom exercício, né? Isso daí é importante porque esses estudantes, né, futuramente vão estar aí ocupando cargos, né, dentro de empresa. Porque são estudantes dessa área, né, de arquitetura e urbanismo, né? Isso. E a cultura também do planejamento, hoje, planejamento urbano, né, de acordo com o marco da política urbana brasileira, né, ela está se consolidando, sobretudo aí nos últimos 10 anos com o Estatuto da Cidade, os últimos 15 anos, né? Quer dizer, e também imagino isso deva também ter despertado uma atenção, um interesse muito maior dos alunos que não teriam se a aula fosse meramente teórica, como tinha sido planejada, né? Isso, e vai para além do ambiente extraclasse. Eles passam a comentar com amigos, compartilhar as experiências do jogo, com a própria família, né? E isso é bem positivo, é uma atividade lúdica e inovadora que torna mais agradável aí o ensino universitário. Inclusive, essa ação, essa experiência inovadora do Pablo já ganhou asas aí, já foi motivo de matérias em outros locais, também fora do Espírito Santo, né? Isso, o projeto Cidades Virtuais também foi premiado pelo prêmio Inova UVV, na sua primeira edição, em 2015, e também está repercutindo, contribuindo para que outros professores e outras instituições também venham replicar essas experiências aí. Ok, nós vamos fazer uma breve pausa nessa conversa para o nosso último intervalo. Programa Inovação, volta já. Estamos de volta com o último bloco do programa Inovação. Você já passou pelo sufoco de perder uma mala no aeroporto? As empresas aéreas começam a inovar nesse setor para resolver de vez esse problema. Veja no quadro Momento do Inventor. Rastreando as malas, assim como é feito no comércio eletrônico, em que a gente consegue perceber a todo instante onde está o objeto que compramos. A empresa que está mais avançada nesse sentido é a Delta, empresa aérea. E para não perder a mala, vale de tudo. Código de barras, etiquetas, aplicativos, tudo isso tem sido utilizado pelas empresas, né? Também há casos em que até fabricantes de malas, fábricas de mala, tem um caso de uma fábrica alemã de mala, que já inclui na própria mala um código que é rastreável pelo dono. Quer dizer, o dono tem um aplicativo no celular dele e ele vai lá, se a empresa perdeu, ele consegue saber onde é que está a mala dele. Que é interessante, né? Muito bacana. É uma inovação muito bem-vinda, porque realmente é um grande aborrecimento, né? Você chegar numa viagem, você tá fora da sua cidade, ou mesmo um retorno, né? E você não encontrar a sua mala lá à sua disposição na esteira, né? E é impressionante como é que as empresas demoraram, e ainda estão demorando, porque isso é um processo que agora estão buscando solução, a encontrar uma solução inovadora para isso, né? Utilizando tecnologia e sistema de informação, né? Exatamente. São coisas que estão aí disponíveis, né? Tecnologia que estão disponíveis, né? Faltava talvez um pouquinho de boa vontade e olhar com um pouquinho mais de carinho para o cliente, né? Isso mesmo. E com a concorrência, isso acaba obrigando as empresas a terem esse carinho obrigatoriamente, senão o cliente vai para outro, né? Isso aí. Quem ganha é o cliente mesmo. Pablo, para fechar essa nossa conversa, então, sobre o ensino da arquitetura e do urbanismo sobre o jogo SimCity que você inovou lá na universidade onde você dá aula, você diria que essa metodologia que você está aplicando, ela pode ser aplicada também em outras disciplinas, outras áreas de conhecimento? Pode sim. Ela pode ser aplicada no ensino superior, em disciplinas aí do campo das exatas, pode ser aplicada também no campo das ciências humanas, geografia, biologia, administração também, que o jogo tem uma pegada bem forte na parte da gestão urbana, né? Então é bem interessante exercitar esses conhecimentos. E também não se limita ao ensino superior. Pode ser aplicado também em disciplinas no ensino fundamental, ensino médio, explorar o raciocínio lógico também dos nossos alunos. Em cima de um universo virtual, você tem todas as relações da cidade, até sociologia, né? Com certeza, ciências sociais, a questão da regras sustentabilidade, de trânsito, né? mobilidade urbana. A mobilidade, que é um tema tão atual hoje, né? Isso, com certeza, tem como explorar isso no jogo. Ok.
Parabéns aí pela iniciativa, pela metodologia que você está aplicando lá, pelo sucesso que você está fazendo com seus alunos. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizar você pelo programa bem importante de discutir a inovação no nosso estado do Espírito Santo. Obrigado, Pablo. No programa Inovação de hoje, conversamos com o professor e geógrafo Pablo Lira sobre a metodologia inovadora que une conhecimentos teóricos com o uso de jogos de computador. E ele comentou os bons resultados obtidos com os alunos com o jogo SimCity. Também conversamos com o Fábio Creto, presidente do PMI, que falou sobre a importância ainda maior das empresas planejarem suas ações em períodos de crise econômica para evitar prejuízos maiores. Obrigado a você pela companhia. Vamos inovar juntos? Até a nossa próxima edição.